Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados mundiais caíram após a entrada em vigor das tarifas de 10% impostas por Trump sobre as importações chinesas, apesar da China ter anunciado imediatamente medidas de retaliação, incluindo tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural americano e também 10% sobre o petróleo e outros bens. A ação asiática, apesar disso, hoje recuperou, com aqui apenas uma queda no índice Nikkei e também no ASX da Austrália. Os índices chineses então em alta. A China revelou contramedidas adicionais, incluindo então o controle das exportações de metais críticos, como por exemplo o tungstênio e o retênio, e também lançou uma investigação antitrust contra a Google e outras entidades americanas. Trump, por seu lado, ontem adiou então por 30 dias, por um mês, a aplicação de tarifas aduaneiras de 25% ao Canadá e ao México, tendo conseguido como contrapartida acordos sobre a aplicação das fronteiras e o tráfico de droga. E, portanto, ambos os países comprometeram-se a reforçar medidas de segurança nas fronteiras, tanto México como Canadá, e conseguiram com isso suspender então as tarifas durante um mês. Na Europa, o sentimento é então misto no dia de hoje. E os futuros americanos para já perspectivam uma abertura inquieta dos respectivos índices, já com quedas aqui a rondar os 0,7%, 0,8% no dia de hoje, e o VIX a voltar a disparar para a zona dos 18 pontos, a valorizar neste momento 3,64. Também o mercado de criptomoedas muito negativo no dia de hoje, novamente, como começou ontem, com destaque para a Gala, para a Sushi e para a moeda Trump, que já está disponível na nossa oferta para negociar, a caírem todas mais de 10%. Bitcoin cai cerca de 3% para os 98.700 dólares. Olhando para os mercados, o ouro continua a tendência bullish, portanto, neste momento aqui a negociar no que parece ser uma flag. Se esta flag for quebrada em alta, poderemos ter aqui um ponto de entrada interessante para compras no ouro. Também a prata continua bastante bullish, conforme estamos aqui a ver. No mercado energético, o petróleo também aqui a recuperar, depois das quedas de ontem, numa fase para já de consolidação, e gás natural também aqui a cair depois deste gap monstruoso com que iniciou o dia de ontem. Olhando para outras commodities, a soja mantém-se aqui perto da sua resistência, para já ainda não conseguiu quebrar a mesma em alta. O café é a consolidar, também poderá estar aqui a formar um canal ou um triângulo de consolidação para depois disparar para novos máximos. O milho veio aqui testar valores próximos da linha de tendência, mas não chegou a testar a mesma, reagiu outra vez em alta, portanto sazonalmente é um trade que faz sentido, o milho, que deverá fazer máximos entre meados de abril e maio. O cacau mantém-se aqui lateral e os metais industriais, conforme já referimos ontem, bastante então pressionados com esta questão das tarifas, apesar de aqui o cobre ter aqui uma recuperação depois do gap em baixa de ontem. O níquel mantém-se em queda e o zinco também aqui a recuperar um pouco, bem como também o alumínio. Olhando para os índices, o mercado europeu continua então lateral, o DAX aqui a consolidar, IBEX volta para cima, também a recuperar depois do gap com que abriu a sessão no dia de ontem, bem como também o CAC, como estamos a ver. FTSE a mesma coisa, também a recuperar, e também o Eurostock 50 a recuperar depois do reteste então à antiga resistência, agora que funciona como suporte nos 5.100 pontos. Mercados americanos também para já laterais, não estão interessantes, como estamos a ver, e o VIX, conforme referimos, continua então a explodir e a aproximar-se então dos 18 pontos. Olhando para o mercado cambial, no dia de hoje, temos então as moedas mais fortes, franco suíço, também euro e dólar, de alguma forma, e as moedas mais fracas, AUD, NZD e iene. Iene é a moeda mais fraca então do dia de hoje. Olhando então para o mercado de Forex, o dólar index veio aqui fechar então o gap que deixou em aberto no dia de ontem. Ainda ontem à noite fechou esse gap, depois reagiu um bocadinho em alta e hoje está a voltar para baixo outra vez. E com isso o EURUSD então a recuperar dos mínimos que havia feito aqui na zona dos 1,02.
ainda não veio aqui fechar o gap, portanto deverá subir aqui mais 30 pips para fechar esse gap. O cable também recuperou, voltou aqui para próximo da resistência outra vez dos 1,25. E temos também aqui o AUD a recuperar em relação ao dólar, também o NZD a recuperar em relação ao dólar, e o Yen, conforme referi, muito fraco, portanto Euro-Yen, Libra-Yen, Dólar-Yen, todos a ganharem força. Reparem também aqui no Dólar-Yen que parece ter quebrado então esta linha de tendência descendente em alta. Eu gostaria de ver aqui mais confirmação, mas parece que está a conseguir quebrar. E temos também um CAD bastante forte em relação ao euro e também em relação ao dólar, portanto CAD então para já a ganhar força. E o franco suíço em relação ao euro lateral, em relação ao dólar a ganhar bastante força. Depois de atingir aqui o take profit que resultou da quebra então deste canal em alta, a reagir em baixa. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.